Saudações de paz, meus amigos. Eu quero aqui nessa tarde falar um pouco sobre como elaborar uma pregação. Quem é que já não teve dificuldade de elaborar uma pregação? Eu me lembro que nas primeiras vezes que eu fui ter a oportunidade para ministrar, para transmitir a pregação, a minha dificuldade era como elaborar um sermão, como fazer um sermão, como elaborar uma mensagem, quais os passos que eu teria que seguir para conseguir transmitir uma mensagem para a igreja, para o povo de Deus. Então, quando a gente fala sobre elaborar uma pregação, eu quero falar sobre alguns passos que vão nos dar o caminho certo para a gente conseguir elaborar uma pregação e ter êxito na nossa mensagem. E o primeiro passo para elaborar uma pregação, em primeiro lugar, é a gente ter uma vida de oração. Não pode se orar para pregar apenas. Tem pessoas que confundem orar apenas para pregar, mas na verdade a gente tem que ter uma vida de oração. Porque uma vida de oração, ela vai fazer de nós um pregador por excelência. Ter uma vida com Deus de oração, ter uma vida de intimidade com Deus é o primeiro passo para a gente elaborar uma mensagem, para a gente elaborar um sermão. E quando a gente fala em oração, ela é o oxigênio do cristão. E ela é o oxigênio de todo pregador que quer ser bem sucedido na arte da pregação. Então, ter uma vida de oração é um ponto muito importante na vida do pregador. É o ponto primordial, porque na oração o Espírito Santo revela, na oração o Espírito Santo direciona, na oração o Espírito Santo se manifesta na mente do pregador. Em segundo lugar, nós precisamos escolher um texto bíblico. O pregador, quando está elaborando uma pregação, primeiro, ter uma vida de oração. Segundo, precisa escolher um texto bíblico. E na questão de escolher um texto bíblico, você precisa escolher um texto que você conhece, um texto que você tem familiaridade, um texto que você tem domínio sobre ele, um texto que você tem conhecimento sobre ele. Não tenta escolher um texto que você não consegue explicar para aplicar e para trazer uma mensagem para o povo. Muito pelo contrário, o pregador ele precisa escolher um texto que ele conhece, um texto que é muito familiar dele para ele poder transmitir à igreja. Porque a pregação ela deve ser simples. A pregação ela deve ser de maneira que o teu público entenda aquilo que você vai ministrar. Não queira pregar um texto difícil e tentar ministrar para a igreja, porque na verdade tu vai confundir o povo e não vai conseguir alcançar o seu objetivo, que é transmitir a palavra para o povo. Então, primeiro, ter uma vida de oração. Segundo, escolher um texto bíblico. E um texto que você tenha domínio, um texto que você conheça. Um texto de fácil aplicação para os ouvintes. Em terceiro lugar, o terceiro passo principal para elaborar uma pregação é você definir o tipo de sermão que você vai pregar. Preste bem atenção nisso aqui. O tipo de sermão que você vai ministrar. Existem três principais tipos de sermão: sermão temático, sermão textual e o sermão expositivo. Você precisa observar. Se eu vou ministrar um sermão temático que é fundamentado num tema, onde eu posso usar vários textos da Bíblia, porque o enfoque principal é no tema. Eu vou usar um texto base neste sermão e dentro desse texto base, dentro do tema do sermão, eu posso usar vários versículos da Bíblia, vários capítulos da Bíblia, vários textos da Bíblia, quanto do Antigo quanto do Novo Testamento. O sermão textual é um sermão que você vai ficar no texto. E esse sermão textual, às vezes você pode até colocar algumas outras partes, alguns versos da Bíblia também. Mas o sermão expositivo é um sermão que vai exigir do pregador mais
focado no contexto do livro, no contexto do texto, contexto anterior, contexto posterior, para fundamentar a verdade que ele vai ministrar. Então, você precisa definir o tipo de sermão, se você vai ministrar um sermão temático, um sermão textual ou um sermão expositivo. Você precisa definir o tipo de sermão. E você, quando você define o tipo de sermão, você está mostrando para os seus ouvintes aonde você quer chegar. E em quarto lugar, o quarto passo para você elaborar uma pregação, você precisa definir o tema da pregação. Eu já vi muitas pessoas assumir o microfone para pregar e eles começam a pregar, mas eles não têm um tema na pregação. Eles não têm um norte, eles não têm um ponto de partida. Então o tema, ele é um ponto de partida. Por exemplo, em cada tipo de sermão, tanto no temático, quanto no textual, ou quanto no sermão expositivo, você pode dar um tema para a pregação. E esse tema vai nortear a pregação e vai ser de maneira mais fácil para o ouvinte entender aquilo que você quer ministrar. Quantas vezes você já ouviu alguém que leu um texto e explicou outro texto? Ou que leu um texto e vagueou por vários lugares da Bíblia e não conseguiu transmitir uma mensagem norteada num tema. E isso confunde a mente dos ouvintes. Nós precisamos ter a organização da ministração de uma pregação. E em quinto lugar, e em último lugar, para você ter uma pregação bem elaborada, para você alcançar, ser bem sucedido na pregação, você precisa dividir a pregação em tópicos principais, em pontos principais. Você vai ter um tema na pregação. E dentro daquele tema você vai dividir em pontos principais para que o seu ouvinte possa entender. Entenda que o pregador ele precisa alcançar o coração dos ouvintes. E quanto mais organizado o pregador for para alcançar o seu ouvinte, melhor para ele. Porque como é que o povo vai receber uma mensagem que ele não entende? Então, quando você divide a mensagem em pontos principais, você alcança o coração do ouvinte. Deus te abençoe. Curte, compartilha, se inscreve no canal, porque vai ter cada dia conteúdo abençoado para abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.